Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Pastor Jorge sempre tem nos honrado aqui. E eu estou muito grato a Deus por essa noite. Amém, irmãos? Eu não sei o que foi que você saiu de casa pedindo a Deus, falando com o Senhor para que Ele falasse com você. Mas eu vim dizer para você essa noite que no meio do esquecimento, Deus tem um grande milagre para fazer na sua vida. Livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9. O versículo 1. O versículo 5, amém, irmãos? Quem achou, diz amém. Amém? E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. O versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Versículo 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo, comerá pão à minha mesa. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, e essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração. Quem é que nunca ouviu falar da história de Mefibosete? Um menino que com apenas 5 anos de idade ficou aleijado dos seus pés. A história de Mefibosete aparece no capítulo 4, quando a sua ama, a serva que cuidava de Mefibosete, ouve a notícia que Saul e Jonatas foram mortos, e ela tenta correr com o menino. Ela pega o menino no braço e tenta correr com o menino, só que a Bíblia diz que Mefibosete cai. E ele fica aleijado dos pés. Nesse tempo, Mefibosete, ele é levado para Lodebar, para a casa de Maquir. Eu acho que os irmãos já entendem o que significa Lodebar. Terra sem pasto, um lugar sem verde, que não tem alegria. Na nossa linguagem, terra do esquecimento. Mas no meio da terra do esquecimento havia a casa de Maquir. Então não tinha muita coisa ainda perdida para Mefibosete. Na casa de Maquir, ele se propõe a cuidar de Mefibosete, quem sabe até tratar a lesão nos seus pés. E a gente entende muitas vezes que quando se é levado para Lodebar, é a terra do esquecimento. Ali você fica esquecido. Lodebar, irmãos, é o tipo de lugar que alguém corre para que a sua identidade seja apagada. Lodebar é aquele lugar que a gente corre para se esconder, porque não quer que ninguém nos veja. Sabe aquele momento que você diz assim: eu queria ir num lugar que ninguém me conhecesse, que ninguém sabe quem eu sou, que quando eu chegasse, Deus revelasse o profundo e o oculto. Mas talvez Mefibosete foi levado não porque ele queria ir, ele tinha apenas 5 anos, irmão. Mefibosete tinha sangue real, ele era de uma linhagem real,
Mefibosete era filho de Jonatas, era neto de rei, era neto de Saul. E agora Mefibosete, ele vive uma história de frustração, porque Mefibosete estava na linha de sucessão para o reino, para assumir o reino. Só que agora a história de Mefibosete começa a se apagar, uma porque ele era aleijado e outra porque ele estava num lugar de esquecimento. Só que nos capítulos anteriores, quando você vai ler o primeiro livro de Samuel, você encontra Davi fazendo uma aliança com Jonatas. E Davi, ele diz a Jonatas: hoje eu me comprometo e Deus vai estar entre mim e ti, que eu vou me importar contigo e com a tua casa. Então havia uma aliança, então ainda não estava nada perdido para Mefibosete. E Deus está dizendo para a crente que está aqui: não há nada perdido para você. E a Bíblia diz que Davi, ele se lembra do que ele havia prometido a Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas amava a Davi de uma forma tão grande, que ele amou a Davi com toda a força do seu amor. E por isso que ele se propõe a zelar. Ainda havia uma esperança para Mefibosete. Só que o tempo passa e Davi, ele se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele se pergunta: ficou alguém? Será que ficou alguém? Porque era normal na época, o rei que vencesse o outro rei, exterminava todos da sua casa, para que lá na frente ninguém aparecesse para reivindicar o trono. Só que Mefibosete escapou. Será que Deus não tinha um negócio com Mefibosete? Tinha, irmãos. Deus tem um negócio com você ainda nessa terra. E ele se lembra, e ele pergunta a Ziba. Ziba é aquele tipo de pessoa que você faz uma pergunta esperando só uma resposta, mas ele dá 1000. Sabe aquele mais que sempre alguém tem a falar da gente? Você conhece fulano? Conheço, mas... Você conhece o pastor Kleber? Conheço, mas... É o mais, irmãos, que muitas vezes mata, muitas vezes acaba um ministério, muitas vezes acaba com uma vida. Ontem eu ouvi um comentário de uma pessoa dizendo assim: é mais fácil você levar um tapa do que você receber uma palavra que vai lhe matar para sempre. Aí Davi pergunta: ficou alguém? Aí Ziba responde: ficou Mefibosete, mas é aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou o defeito, irmão. Davi só perguntou se havia ficado alguém. Então Davi, ele se lembra da aliança e ele propõe no seu coração restituir a Mefibosete tudo que era do seu avô. E ele manda buscar Mefibosete em Lodebar. Aí muita gente diz: o rei vai mandar te chamar, a carruagem vai chegar para te buscar. Mas ninguém, é interessante porque as pessoas às vezes não param para analisar o contexto da história e não pede a revelação do Espírito para que Deus revele o que de fato a história quer falar. Mefibosete estava na terra do esquecimento, mas havia a casa de Maquir. Maquir se propôs cuidar de Mefibosete. Então, no meio do esquecimento, ainda havia uma porta de milagre para Mefibosete, irmão. A casa de Maquir, aqui no meio do esquecimento, significa provisão, porque Mefibosete tinha comida, tinha pão, Mefibosete tinha até um leito para dormir. E mais na frente você encontra Maquir ajudando a Davi. Então a história não termina só com Mefibosete, irmão. A história não vai terminar só com você. No meio do deserto havia ainda a casa de Maquir. E eu estava meditando, sentei na praça, na frente da casa do pastor Jorge,
e estava meditando na palavra, e Deus falando ao meu coração e dizendo, no meio dessa sequidão que você está, ainda tem a casa de Maqui para cuidar de você. Sabe aquela sequidão ministerial que ninguém lhe enxerga, ninguém lhe vê, ninguém lhe convida para nada, e você olha e diz, o que é que tem de errado? Deus está dizendo, é só um tempo, meu filho. É só um momento, eu estou trabalhando em você. Ele chegou para Jeremias e disse, desce, Jeremias. Desce a casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desce, o que é que ele vê? O oleiro, né, com a sua obra sobre as rodas, fazendo um vaso. Aí de repente o vaso se quebra. Aí o oleiro pergunta, poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro? Deus sabe trabalhar na sua vida, irmão. O problema é que a gente muitas vezes não aceita o que Deus quer fazer conosco. A gente é aquele crente Coca-Cola, né? Ou então a geração miojo, que com 3 minutinhos está pronto. A gente vinha de um culto hoje à tarde, e a irmã Marina dizendo, para a gente ser usado por Deus é tanto preço, irmão. Tanto preço. Para Deus cumprir alguma coisa na nossa vida, às vezes leva tanto tempo. Aí hoje à tarde ela disse, mesmo que você espere 25 anos, eu fiz, está repreendido no nome de Jesus. Mas é preciso esperar. Se você não quiser esperar, irmão, a fé vai esmorecendo, mas Deus não vai fazer como você quer. Deus, ele vai fazer do jeito dele, da forma dele, como ele quer que saia o projeto, aí ele vai fazer. Mas o problema é que muitas vezes a gente está que nem Mefibosete, porque quando Mefibosete se apresenta a Davi, ele diz, quem sou eu? Para que olhes para mim? Um cão morto. Mas Mefibosete tinha caráter. Mefibosete tinha história. E a Bíblia diz que Davi chama Ziba e diz, tudo que era de Saul pode devolver para ele. E ele vai comer pão à minha mesa todos os dias. Irmão, coxo comer na mesa do rei era impossível. Não podia. Mas Davi, ele quebrou o protocolo. E quando Deus quer, ele quebra o protocolo, irmão. Quando Deus quer honrar alguém, ele faz como fez com Mardoqueu. O camarada queria enforcá-lo porque ele não se dobrava. Aí quando o rei chama Naamã, Amã, aí o rei pergunta, o que se faz a um homem cujo rei quer honrar? Aí ele diz, manda selar o cavalo. Que o rei costuma usar. É o que o rei costuma usar. Pode selar. Traga as vestes reais, ponha nele até a coroa, porque eu sei que ele vai gostar. Só que Amã não sabia que a honra não era para ele, irmão. Para ele tinha uma forca preparada. E a Bíblia diz que o rei olha para Amã e diz, pode pegar tudo isso e fazer isso com meu servo Mardoqueu. Eu vim dizer para você um negócio, irmão. No meio do esquecimento, tem milagre para a sua vida. Você crê nisso, irmão? Parece que os crentes estão meio cansados. Reage, irmão. Reage. Aí a Bíblia diz, o interessante é que muita gente só prega a prosperidade. Quando Mefibosete é honrado e começa a comer pão à mesa do rei. Só que mais na frente você vai encontrar Ziba armando contra Mefibosete. Aí a Bíblia diz que quando Davi está fugindo de Absalão, porque Absalão queria matá-lo, a Bíblia diz que Ziba vai ao encontro de Davi e leva para ele mantimentos e providências para aquele momento difícil que ele estava passando. E a Bíblia diz que Ziba fala mal de Mefibosete para Davi, dizendo para Davi que Mefibosete queria o trono. Aí Davi, ele acredita na história que Ziba conta.
e pega tudo que ele tinha entregado a Mefibosete e dá a Ziba. Não é aquele tipo de crente que não se alegra com a vitória de ninguém, irmão? É. Mas ficou com Ziba por pouco tempo. Porque a Bíblia diz que quando Davi volta, Mefibosete vai até Davi se justificar, mostrar a sua defesa, contar a sua parte da história. E Deus está falando para alguém aqui, eu vou mostrar qual é a verdade. E eu não tenho medo de dizer isso, irmãos. Deus está falando para alguém aqui, eu vou mostrar qual é a verdade. E você pode ter certeza, irmão, que quando Deus quer mostrar quem está verdadeiramente fiel, Deus mostra. Aí Davi, ele acredita na história de Mefibosete. Aí pega o que ele tinha dado a Ziba, só que ele divide, ele reparte com Mefibosete e com Ziba. Aqui é que você pode encontrar o caráter de Mefibosete. Porque Mefibosete não estava preocupado com dinheiro, com terra, com riqueza. Ele estava preocupado, era com Davi. Aí você encontra Mefibosete dizendo que não quer. Ele não quer nem que divida, ele não quer nem tudo, ele não quer nem que divida. Ele não, pode deixar com ele. Pode deixar tudo com ele. Eu estava preocupado com você. Eu deixei de comer, não lavei minhas roupas, não fiz a barba, porque eu estava preocupado com você. Quem está de olho no que é seu, faz isso por você, irmão? Não faz. Não faz. Mas Deus está dizendo para você, o que é seu, é seu. Ninguém toma. Ninguém vai conseguir roubar aquilo que eu te dei. Você até pensa que vão levar por muito tempo, porque os amalequitas levaram tudo que era de Davi, até as mulheres. Davi foi consultar o Senhor e perguntar se podia subir a peleja. Aí Deus fala para Davi, não, Davi, agora não, agora tu não sobe não. Já depois, Davi vai consultar o Senhor e Deus fala para Davi, vai Davi, agora tu vai. E a Bíblia diz que Davi consegue pegar tudo de volta. O que foi que você perdeu, irmão? A irmã Marina ministrou uma palavra semana passada. Eu só não voei porque eu não tinha asa. Mas cave covas no meio desse vale. Cave cova no meio dessa sequidão que você está. Eu vim dizer para você essa noite que o rei não vai mandar te chamar. O rei não vai mandar te chamar porque ele já sabe quem você é. Ele já te conhece. Mas eu vim dizer para você essa noite que a casa de Maqui está chegando na terra do esquecimento. E na casa de Maqui tem pão, tem leite, tem mel, tem alimento para você, tem até uma cama para você descansar. E hoje a irmã Marina pregando, ela disse, tem momento, irmão, que a luta não é nem para você orar, para você jejuar, para você guerrear, é para você descansar, deitar e dormir. E eu vou fazer uso dessa palavra porque o Senhor está me autorizando. E Deus está dizendo para a crente aqui, dorme, descansa, deita a tua cabeça no travesseiro, porque tem milagre chegando na terra de Maqui. Na casa de Lodebar, ó. Você está em Lodebar, está na casa de Maqui, mas o que é que significa Maqui? Vendido, trocado. Mas o que é que significa Amiel? Deus é meu parente. Você pode ser vendido, humilhado, trocado, mas Deus é seu pai, Ele é com você, você não vai perecer, você não vai ser envergonhado. E essa sequidão que você se encontra, ela vai passar. Eu tenho certeza que ela vai passar.
Eu tenho convicção das coisas que Deus me dá para falar, e eu digo para você essa noite, com a autoridade que Deus me eleva a dizer, essa sequidão vai passar. Esse deserto vai passar. Pastor Kleber, eu estava ali sentado e Deus falou ao meu coração, diga a ele que a sequidão, eu não sei nem como é que está a sua agenda, a sua vida, seu ministério, mas Deus falava ali para mim, diga para ele que a sequidão ministerial vai passar. Que eu ainda vou conduzir ele por muitas terras. E ele vai voltar com alegria, trazendo com ele os molhos. Você crê, irmão, que tem um novo cântico na sua boca, descendo para a sua boca essa noite? Então reage, irmão, reage. Meu pastor, semana passada, naquele culto, assim que eu voltei para o meu lugar, Deus falou ao meu coração. E eu fui para casa e não falei, engoli. Mas o Senhor falava ao meu coração, diga ao meu servo que aguarde um novo tempo no culto da vitória. Eu falei, eu creio, Deus. E Deus falava, diga a ele que aguarde um novo tempo no culto da vitória. E eu disse, hoje eu falo, que se eu não falar, eu não durmo. Mas eu vim dizer para você essa noite, que na terra do esquecimento, em Lodebar, tem a casa de Maqui. Fique de pé. Quando Noemi ela sai de Belém e vai para Moabe, ela perde seu marido e seus 2 filhos. E quando ela volta para Belém, as mulheres reconhecem Noemi e dizem, mas não é Noemi que está vindo ali? Então ela diz, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu saí ditosa e abençoada, estou voltando triste e pobre. Ditosa eu saí e amarga eu voltei. Me chamem de Mara. O problema, irmãos, é que a gente muitas vezes não confia que Deus vai fazer. Que alguma coisa vai romper. Entra ano, sai ano e você continua na mesma situação. Nas mesmas dificuldades. Nos mesmos problemas. Nas mesmas decepções. Nas mesmas frustrações. Você vê todo mundo alcançar alguma coisa, um bom emprego, um concurso, passar numa faculdade e você vê que a sua vida não vai, não rompe. Hoje eu vim dizer para você que essa sequidão, que na terra do esquecimento tem a casa de Maqui para você. Irmã Marina, canta aqui, vaso, vai passar. Ou a música que tu sentia aí, terra. Mas eu queria chamar os irmãos aqui na frente. Você que está na sequidão, que está no vale, que está na decepção, enfrentando dificuldade. Nada rompe na sua vida. Nada vai para frente. Você só vê fracasso. Você só vê os outros se alegrando, contando vitória e você não tem nada de bom para contar. Mas eu quero a Karen aqui na frente. A Joelma também. E vocês dois que estão aí do lado da Karen. Oh, glória. Irmã Gilonita, Deus está visitando sua saúde. Vem aqui na frente. Porque hoje a senhora vai sair de posse de vitória. Deus está dizendo que praga alguma chegará à sua tenda. Karen, vai romper. Eu creio, Deus. Chega de sequidão. Eu creio, papai. Vai romper.
Deus está rompendo as barreiras por você essa noite. Ministerialmente e na sua vida pessoal, financeira. Deus vai romper. Escute. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Adore, glória. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E o que você vai fazer? Se você crê, então acredite. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando? Tá chorando, louve. Precisando, louve. Oh, glória. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Bala, bala, bala. Com muito louvor. Tem promessa reservada. Continua levando a minha palavra, porque eu te contemplo. No meio desse deserto eu te contemplo. Parece que não vai chegar, mas vai chegar sim. Eu estou rompendo o céu essa noite, dando uma ordem. Tu me conhece, tu sabe quando eu falo contigo. Tu sabe quando eu me apresento a ti. Eu estou me apresentando a ti mais uma vez e te dizendo: o céu está rompendo. Eu estou dando uma ordem ao teu favor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A gente precisa entender. A gente precisa entender. Sabe o quê? Quando Deus está falando, porque Ele fala mesmo. Oh, aleluia. Basta um tempinho. Basta um tempinho para Ele dizer: eu cheguei. Basta um tempinho para dizer: ó, eu tô aqui, ó. Não tá esquecido não, não tá esquecido não. Tá aleijado, tá lá em Lodebar, mas eu tô lá também, ó. Tá lá dentro da casa, mas eu tô lá, ó. Eu sei a dor que tu sente. Eu sei a angústia que tu passa. Eu sei quando tu te derrama no meu pé. E eu te digo nessa noite, ó, eu não deixei de te ouvir ainda. Tá chorando, louve. Tem a causa escondida. Louve. Tá doendo, tá ferido, tá machucando, mas eu tô no controle. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Aleluia. Apenas me louve. Apenas me busca. Apenas me busca. Apenas me busca, porque eu tô mudando uma história hoje. Eu tô te mudando uma história hoje. Eu tô respondendo o Prometeu. A tua lágrima eu tô te olhando no meu altar. Trabalha pra ti, confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a clamar com muito louvor. Com muito louvor.
meio do louvor que a muralha cai. É no meio do louvor que a história muda. É no meio do louvor que Ele te tira do meio desse deserto. Oh, aleluia. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Glória ao Senhor. Com muito louvor. Oh, glória. Você crê, irmão, que é com muito louvor? Depois eu falo. Eu vou dizer só para vocês dois. É melhor. Eu convido o pastor Kleber para orar pelos irmãos. Em nome de Jesus.